Tertúlia. Boa tarde a todos, estamos iniciando novamente a tertúlia. Hoje é dia 17 de junho de 2014 e o verbete é de número 3056. Ele é constituído de 4 páginas, 52 logias e 6 máximos. O tema é vício em sofrimento. É vício em sofrimento ou sem sofrimento? Em sofrimento. Vício em sofrimento. Da especialidade parapatologia, e quem vai estar aqui defendendo o verbete é a professora Kátia Aracaki, veterana aqui na verbetografia. A professora Kátia Aracaki, ela é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1995. Docente em Conscienciologia desde 1996. Autora do livro Viagens Internacionais, o Nomadismo da Conscienciologia. Tenepsista desde fevereiro de 2008 e Epicom desde novembro de 2011. Definologia. O vício em sofrimento é a tendência doentia de Aconsim, homem ou mulher, manter-se fixado em contexto de padecimento, desperdiçando tempo e recursos conscienciais, sem promover reciclagens evolutivas. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal psicopatológico, os nosopensenes, a nosopensenidade, os toxicopensenes, a toxicopensenidade, os autopensenes desequilibrados. Na fatologia, o vício em sofrimento, o apego ao padecimento, a valorização do negativo, as lamúrias intermináveis, as emoções disfuncionais, a anulação da personalidade. Na parafatologia, nós destacamos a falta de higiene consciencial, os bloqueios holochacrais, o parapsiquismo desequilibrado, as possessões malignas, os acidentes de percurso parapsíquicos, a macro-PK destrutiva. Na remissiologia, destacamos os seguintes verbetes: acriticismo, autotortura, autovitimização, desequilíbrio mental e toxicomania. Frase enfática. O viciado em sofrimento permanece habitualmente na baratrosfera particular, retroalimentada por cultivar o lado pior de tudo e de todos, mesmo quando frequenta holopensenes sadios. Questionologia. Você, leitor ou leitora, superou o vício em sofrimento? Já enfrenta percalços da evolução com otimismo, lúcido e bom humor? A bibliografia específica, nós temos aqui 2 referências, vale destacar também o livro O Sofrimento como Vício, Entenda e Supere essa Dinâmica. Também aqui gostaríamos só de indicar aqui uma correção, a autora desse livro, uma das autoras, é Vieira Dirce Fátima, aqui no verbete está Dulce Fátima, então por favor corrijam, Dirce Fátima e Pires Maria Luísa. A mega-análise, elaborada aqui pela equipe da Enciclosapiens. Adição, amargura, infortúnio, autotortura, baratrosfera, masoquismo, dramatização, religiosismo, antissomática, autoassédio, heterassédio, irracionalidade, autovitimização, patopensenização, consciencioterapia, toxicopensenidade, psicossomatologia, cosmoeticologia, parapatologia e trafarologia. Bom, Kátia, nós sempre temos o costume aqui de perguntar ou pedir para a pessoa falar o porquê ter escrito a temática do verbete. Antes da gente entrar, nós já temos aqui uma série de questões dos teletertulianos e também aqui as pessoas presentes, mas seria interessante você trazer o motivo, a razão de escrever sobre esse tema do vício em sofrimento. Locha, ao longo da vida, uma coisa que sempre me intrigou foi
foi ver pessoas que aparentemente pareciam que tinham assim, uma vida muito boa, mas elas estavam sempre infelizes, sempre insatisfeitas. E hoje eu faço pesquisa, né, sobre questão de emocionalismo, e eu comprei esse livro daqui, que é o que está na bibliografia, O Sofrimento como Vício. Achei muito interessante a abordagem das autoras, e aí propus esse título para o verbete. Muito bom. Então vamos à primeira questão. A verbetógrafa, a professora Kátia, coloquiologia, página 25. Como que uma consciência pode ter o medo de ser feliz? E aí na sequência, como desenredá-la das teias dessa psicopatologia, muitas vezes multiexistencial? Isso daí tem que averiguar um pouco o histórico da pessoa, mas é uma realidade. Tem livros sobre isso, pessoa que tem medo de ser feliz, medo do sucesso, medo do equilíbrio. Então, tem que analisar qual foi o contexto de vida em que a pessoa foi criada, os exemplos que a pessoa teve, mas é uma realidade. E quem quiser se aprofundar nesse assunto deve estudar o assunto autossabotagem. Então, hoje em dia tem muitos livros, assim, tanto autossabotagem no trabalho, autossabotagem na vida particular. Então, é bem interessante porque quando a pessoa está bem próxima de uma realização, de uma conquista, de entrar num outro patamar de equilíbrio, de satisfação, ela mesma gera algum tipo de ocorrência e para anular aquela possibilidade. Então, é um mecanismo assim, bem doentio, que a pessoa ela tem que estudar e ver, no caso dela, onde que é que ela tem que fazer uma mudança de comportamento na forma de pensar. Aí entraria a reciclagem, planejar essa reciclagem, né? Reciclagem, autorreeducação. Fatologia, página 25, quinta linha. Por que a consciência decide realizar a anulação da sua personalidade? O que ela ganha com isso? A pessoa que ela é viciada em sofrer, né, ali é a expressão anterior, os comportamentos autodestrutivos. Então, muitas vezes ela começa a beber, começa a usar drogas, começa a ter comportamentos antissomáticos e até em outras áreas também, e isso, consequentemente, vai fazendo com que ela vá perdendo, né, essa individuação, quem ela é, os interesses, o que ela poderia realizar nessa vida. Patologia também, página 25, sexta linha. Quando existem múltiplos retroegos doentios, até em série, não há muito mais dificuldade de retirar a consciência deste estado de sofredor compulsivo? O que podemos fazer nesses casos? Nesses casos, tem que, se a pessoa tiver abertura, encaminhá-lo, né, para algum tipo de tratamento especializado, terapia, psicoterapia, psiquiatria, consciência terapia, e procurar ver qual é o trafor que essa consciência tem, os interesses pessoais, e tentar direcioná-la para ter uma vida mais produtiva do ponto de vista interassistencial, que isso pode ajudar nessa superação. Agora, essa é uma realidade que muitos assistentes vão enfrentar com a questão das reurbanizações e a chegada das consréus, né? Tem uma técnica também que se usa, às vezes, não sei se pode ajudar, a condição da pessoa planejar sua agenda com atividades que geram satisfação, né? Que ela admite que geram satisfação, né? E tentar preencher um pouco mais a rotina dela, mas, né? Tem que ser atividades sadias, né? Sadias, porque sadias. Para muitas dessas pessoas, elas têm atividades doentias que geram satisfação, né? Sadia e que gere satisfação, né? Professora Kátia, sou enfermeira já há muitos anos e, apesar de conviver quase que diariamente com sofrimentos, tenho uma postura bem positiva em relação à vida. O problema é que vivo rodeado de amigos e vizinhos que são viciados em sofrimento. A minha postura é de ouvir e às vezes arrisco dar uma solução. Aí eu percebo que a pessoa não quer a solução. Como fazer a pessoa mudar, uma vez que ela não consegue discernir? Isso está mais ligado a assédio, personalidade ou mesmo a cultura da pessoa? Pode estar ligado a tudo isso. Agora, é muito difícil fazer a pessoa mudar. A pessoa que tem que querer mudar e dar abertura para outras pessoas ajudarem. Então, esse caso é bem interessante que você está trazendo, porque eu já tive experiência, tanto assim com pessoas próximas, quanto profissionalmente, de você lidar com pessoas que
A pessoa vai e se queixa, aí você apresenta uma solução, uma técnica, uma saída, mas ela não quer ela não quer se resolver, né? Ela realmente ela é viciada naquela condição doentia, do sofrimento em si. Okay. A verbetógrafo. Trinomiologia, na página 26, primeira linha. Poderia comentar os trinômios paragenética, genética, mesologia e, em seguida, dor, sofrimento, prazer? O primeiro trinômio é que muitas vezes a pessoa ela já vem, né, com vício em sofrimento de outras vidas. E aí, juntando com a genética que ela tem nessa vida, com o meio em que ela foi criado, isso é potencializado. Então, isso daí é só para indicar quando há, digamos assim, 3 elementos que acabam fortalecendo ainda mais esse vício que a pessoa tem. E o outro, dor, sofrimento, prazer. Isso. Então, muita gente sente prazer sofrendo. Então, o problema do viciado em sofrimento é igual ao viciado em qualquer outro tipo de comportamento, substância. Pensa uma pessoa viciada em bebida alcoólica, em drogas, em jogo. Ela sempre vai procurar, ela tem uma compulsão por aquele tipo de comportamento, de situação, e que gera algum tipo de emoção. Então, o viciado em sofrimento, ele criou um processo errôneo de ter prazer com uma situação doentia. Efeitologia, página 26, segunda linha. Poderia explicitar o efeito neuroquímico das emoções negativas? As emoções, elas vão causando circuitos neuroquímicos. O que significa isso? A repetição de uma mesma emoção faz com que determinadas substâncias sejam produzidas no cérebro e aquilo cria como se fosse um circuito, um caminho. Quanto mais essa emoção se repete, mais esse caminho fica definido. Então, uma analogia seria você, por exemplo, ter uma mata virgem. A partir do momento que passa uma pessoa por ali, a grama fica pisada. Passa uma segunda pessoa, fica mais pisada ainda. Se continuar um fluxo maior de pessoas, aquele caminho ele vai se abrindo. Então, em termos de circuito neurocerebral, o que acontece é isso. A emoção negativa, ela vai reforçando cada vez mais esse caminho. Por isso que depois de uma crise depressiva, 50% a 50% de probabilidade da pessoa ter a segunda. E se a pessoa não faz um tratamento, não estanca esse processo, vai ficando cada vez mais fácil. Daí a importância não só da questão da terapia, mas muitas vezes do uso de medicamentos, porque é o que vai ajudar a estancar esse processo e a pessoa não piorar nesse quadro. Professora Kátia, Fatologia, página 25, sexta linha. Antissomática. Poderia exemplificar como esse conceito se adequa ao tema do verbete? Existe algum comportamento antissomático que não entre no campo de escolha da consciência? A questão aqui da antissomática é porque muita gente viciada em sofrimento tem algum tipo de comportamento que vai contra a própria fisiologia, o organismo, a saúde física, né? Então, é o caso da pessoa que começa a beber, começa a usar drogas, começa a comer demais, ou outro tipo de comportamento que o corpo físico corre risco, ou a questão da longevidade fica comprometida. Então, esse seria a relação. É o próprio masoquismo, que é também um vício em sofrimento, né? Também. A pessoa gosta da dor. Hoje em dia tem muito esses casos, né, até de adolescentes que começam a se cortar com giletes né? Tem até a questão de body modification, que começa também a até amputar dedo, por exemplo. Tem umas coisas assim. Então a pessoa tem, por isso que aquele trinômio, né, dor, sofrimento, prazer. Porque às vezes o prazer da pessoa vem da dor e ela chega a mutilar o corpo físico para sentir esse prazer. Esse prazer.
No caso da tatuagem, eu tenho um conhecido que ele tem bastante tatuagem. Eu falo, como é que você tem coragem? Deve doer muito. Não, é uma dor agradável. Eu acho que não existe dor agradável. Dorzinho boa. Agora, aproveitar que eu já estou com o microfone, então, você coloca aqui na página 25 a falta de imunidade aos traumas e adversidade, na linha 6. No que? Fatologia? Patologia. Patologia, linha 6. Então isso aqui, muitas vezes, a pessoa ela tem aquilo que ela não tem, né? Aquilo que é chamada resiliência. Ela tem uma dificuldade de lidar com frustrações, com decepções, com surpresas desagradáveis, tudo mais. E aí ela vai e acaba padecendo do sofrimento, mas ela fica, digamos assim, adicta. Ela se torna escrava dessa condição, né? Então, além dela não ter essa estrutura emocional, psicológica, energética, ela sucumbe, mas ela passa a ter um gosto por isso, né? Isso aqui me deixou hiper curiosa e com vontade de querer saber. Você falar um pouquinho sobre o paradoxo de o serenão sentir a dor universal sem sofrer. Isso daqui, né? No meu caso, é uma questão teórica, né? Que eu já ouvi o professor Valdo falar várias vezes, né? De experiências que ele teve assim com consciências serenonas e que ele observou isso, que essa consciência tinha essa capacidade, né? De, digamos assim, de ter esse contato com o sofrimento humano, tudo mais, de muitas consciências, mas, no entanto, ficar ali totalmente equilibrado, imune àquela condição. E isso a gente nota, né, numa escala bem menor. Um médico, por exemplo, um profissional da área de saúde, às vezes está ali num pronto-socorro, pega lá a pessoa toda baleada, toda... E a pessoa, ela tem um nível de empatia com aquela situação, mas ela não tem, né, não sofre por aquilo. Ela já tem um nível assim de autodesassédio, e até um nível técnico mesmo de não envolvimento com a situação. E essa é uma condição fundamental para ela exercer aquele papel, porque senão ela não consegue, né? Muitos profissionais acabam tendo dificuldade justamente por isso. E entra desassim também nisso, né? Entra um domínio energético aí para fazer a desassim, né? Isso que eu ia comentar, o Loche falou, mas a pessoa tem que ter estrutura, né? Para fazer isso daí, sabe que é o melhor para ela, né? Agora, aqui, a questão é o seguinte, quem sofre falando que está sofrendo por causa do outro, não é. A pessoa sofre porque ela ainda tem algum conflito com aquela condição, e aí, quando ela vê no outro, aquilo ressoa nela. Então, isso aí é uma desculpa, que estou sofrendo, vendo o outro sofrer, né? Esse ver o outro sofrer, se isso ainda te faz sofrer, porque você ainda tem um sofrimento mal resolvido dentro de si. Porque a tendência é a pessoa, quanto mais ela vai ficando anticonflitiva, ela não tem mais essa condição. É interessante ver isso no momento em que a pessoa está fazendo assistência e ela não consegue superar essa condição, né? E aí prejudica a assistência dela. Eu conheço uma pessoa que adora bichos, né? Cuida de bichos, só que os bichos engolem ela, porque ela fica com pena dos bichos quando ela tem que ser mais rigorosa, ou dura, um tratamento que tem que fazer e vai tirar algumas regalias, ela não consegue. Porque o bicho está sofrendo, entre aspas, um pouco em função daquele tratamento que tem que ser feito, mas é o melhor para ele. A pessoa não consegue fazer. Muitas terapêuticas, elas envolvem um tratamento cirúrgico, né? E cirurgia não é uma coisa que quem está ali na condição de paciente ou de assistido fica feliz, né? A própria transmigração é isso, não é verdade? Justamente. Fatologia, página 25, é na linha do que a Marilux acabou de perguntar. No final da sexta linha, a falta de imunidade aos traumas, como ser imune aos traumas? Poderia exemplificar? Que vacina tomou? A questão não é que a pessoa vai ficando imune aos traumas, a pessoa ela vai se fortalecendo, se autodesassediando, resolvendo os conflitos íntimos que ela tem e, consequentemente, ela vai ficar muito mais fortalecida para lidar com qualquer situação externa. Qualquer situação externa que nos afete é porque ainda existe algum nível de desequilíbrio interno, tá certo? Porque
porque não é a situação em si, né? Se para algumas pessoas aquilo não causa nada e para nós ainda causa, significa que não é a situação em si, somos nós, a nossa maneira de reagir, de abordar aquela situação, de pensar, de ter uma emoção, de ter um comportamento frente àquela realidade. Isso que você está falando, Kátia, é o caminho para a desperticidade, né? Exatamente, é. Então, a pessoa que ainda é viciada em sofrimento ainda está bem longe da questão da desperticidade. Porque uma condição é o sofrimento, tá certo? Agora, outra condição é a pessoa viciada em sofrer. É. Polinomiologia, página 26, final da primeira linha. O polinômio, egão, frustração, agressão, gozo. Qual sua opinião sobre a questão observada por Freud do gozo ir além do prazer? Como isso pode ser contemplado como um fato observável no verbete? Essa questão do ego, desse polinômio aqui, a pessoa ela tem um ego muito grande, né? Então, muitas vezes ela se coloca no centro do mundo. É aquilo até que a gente estava conversando antes de começar a tertúlia. Ela não consegue se adaptar ao mundo. O mundo tem que se adaptar a ela para ela ficar feliz, né? Consequentemente, ela tende a ter muito mais frustrações, porque se as coisas não saem do jeito que ela quer, ela fica decepcionada. A pessoa frustrada, muitas vezes, ela se torna agressiva. Ou ela vira um passivo-agressivo em relação a si próprio, ou senão, ela tende a agredir os outros. E muitas vezes isso gera algum tipo de prazer, de gozo, né? Então, a pessoa não sai desse mecanismo porque ela tem um prazer com isso, tá certo? Agora, quanto à questão do Freud, aí qual que é? Ela pergunta o seguinte: qual sua opinião sobre a questão observada por Freud do gozo ir além do prazer? Como isso pode ser contemplado como um fato observável no verbete? Essa questão aí do Freud eu não estudei muito, mas o que eu vejo é que tem vários tipos de prazer, né? Então, se você pegar assim, satisfação malévola, o que é? Prazer com aquilo que acontece de ruim. Então, se pegar na guerra, muita gente tem prazer em matar os outros, em torturar o outro, em estuprar o outro, né? Está ali vencendo o inimigo. Então, não sei, acho que isso era... Não sei se o professor Losch quer falar alguma coisa sobre isso aí. Eu também não estudei muito esse ponto especificamente, mas o que dá um pouco a entender, o prazer sendo mais atrelado à questão física, fisiológica. O gozo talvez tivesse outros aspectos além disso. Tá bom. Seria mais... Tá, mas isso aí teria que aprofundar. Professora Kátia, Fatologia, página 25, terceira linha. De que forma se pode fazer tares às pessoas habituadas às lamúrias intermináveis? Só complementando, essas que, mesmo diante de uma abordagem traforista, tendem a dizer: ah, mas isso são os seus olhos, não estou com essa bola não, ou coisa do gênero. Olha, eu acho que uma tares é parar de ouvir essas pessoas, tá certo? Porque muita gente acha assim... Não, se eu ouvir a pessoa, eu vou estar ajudando. Às vezes você não está ajudando. Então, eu sempre falo, se você está ouvindo a mesma pessoa reclamar faz 10 anos e a pessoa não melhorou, pare de ouvi-la, não ouça mais. Por quê? Porque mesmo que isso vai gerar nela algum nível de intoxicação, que vai dar uma crise e ela vai ser obrigada a buscar uma ajuda profissional. Tá certo? Então, essa é uma das saídas. Agora... Tinha um outro pedaço aí da pergunta que a pessoa... Ela só complementou. Essas que, mesmo diante de uma abordagem traforista, tendem a dizer: ah, isso são seus olhos, não estou com essa bola. Aí uma outra dica também é a pessoa investir na autoconscienciometria, tá certo? Porque a pessoa que reclama muito, isso tem uma relação com algum tipo de falta que ela tem, insuficiência. E talvez ela conhecendo um pouco mais a si mesma, os seus trafores, ela possa direcionar, canalizar essa energia que ela investe em reclamação para alguma coisa mais produtiva que vai trazer realização e, quem sabe, ela consiga, aos poucos, né, modificar esse mecanismo. Me ocorreu aqui, Kátia, vê o que você acha. Até que ponto também isso não é uma fuga de responsabilidade, né? Porque quando a pessoa fica queixando que ela não tem, ela está sempre na condição de vítima. Se ela tem e reconhece, ela tem que começar a dar, né, a doar.
Então, é uma fuga também, né? Pode ser em alguns casos. Com né? certeza, é um egocentrismo, né? Porque se a Total. pessoa começar a fazer Pensar no assistência, outro. voluntariado, pensar no outro, ela esquece um pouco da problemática pessoal, né? Em geral, quem reclama muito não faz assistência. Perfeito. Ontem no verbete romantismo, não sei se ela está ainda, saiu agora, Fabiana. Ontem no verbete romantismo se falou do ato de dar vazão às emoções e fugir da realidade. O vício em sofrimento também teria origem nesse período de exaltação da solidão, na poesia e na música. E aí vem uma complementação. No livro Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz, ele fala da utilização da arte a fim de despertar e aumentar o sentimento religioso nos fiéis, levando certamente à mania do padecimento. A evolução nos levaria pouco a pouco a despriorizar as artes? Acho que são duas questões, né? São várias questões. Mas pessoal, era até é bom interessante dividir a assim Fabiana. Acho que ela acabou de sair nesse momento. Não, acho que ela só foi. Ela está ali. Fabiana, faz uma menção aqui o seu verbete. Né? Então, vou ler aqui novamente. Você é bom que você também participa. Vamos ler a primeira, então? Eu acho que só a gente pode dividir em duas, né? Facilita. Ontem, no verbete romantismo, se falou do ato de dar vazão às emoções e fugir da realidade, que a Fabiana tratou do período do romantismo, né? Quando surge. Século XVIII, né, Fabiana? O vício em sofrimento também teria origem nesse período de exaltação da solidão na poesia e na música? Não teria origem só nesse período, também nesse período, né? Mas isso pode, se você pegar em vários holopensenes, no bélico, no religioso, no monárquico, isso daí tudo tem relação com o vício. Não é exclusivo do romantismo, né? O que acontece? Alguma coisa? Sim. O que acontece, uma boa pergunta. O que acontece é que foi uma coletânea, uma superlotação de choros, né? lágrimas e exaltação. E, além disso, ainda contribuiu com a tuberculose, que era a doença do amor. Então, piorou ainda mais, né? Então, sobrecarregou. Mas, com certeza, vem de muito tempo e outras culturas. Talvez a ponte que a gente pode fazer assim bem direta entre os dois temas, né, o de hoje e o de ontem, em relação ao romantismo, é que é o sofrimento em amor, né? Pelo amor. Exato. O romantismo ressalta, exalta o sofrimento pelo processo do amor. Né? Então, acho que aí tem uma conexão direta. Sim. Chamou a atenção o fato de vir o verbete hoje, por isso, porque lá se cava mesmo o sofrimento. Era extremamente moderno, era o choro por amor o tempo todo. Né? Uma exaltação. Só destacando que essas duas últimas questões vieram diretamente de Madrid, tá? Espanha. E a pessoa fala também da arte sacra, né? Se for ver a música sacra, né? As grandes composições clássicas são todas, a igreja pegou todas para ela, né? Assim, e a própria arquitetura, né? A questão da arte mesmo, as pinturas, as imagens, as esculturas, né? Sacras são, assim, foi investido muita coisa nisso. E a pessoa perguntava... A segunda parte no livro Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz, ele fala da utilização da arte a fim de despertar e aumentar o sentimento religioso nos fiéis. Levando certamente à mania do padecimento, você aborda isso, né? A evolução nos levaria pouco a pouco a despriorizar as artes? Sim, com certeza, né? E priorizar a funcionalidade, a racionalidade, a mental somática. Posso só contribuir com uma coisinha? Não só isso que foi falado, a arquitetura serviu durante anos à igreja. Né? Então, o que se queria, a arte, a arquitetura serviu durante anos. O que se valorizava era o que a igreja valorizava, que era o padecimento e o sofrimento. E a arquitetura do poder, né, isso Fabiana? Você chega em qualquer lugar do mundo, a construção mais alta, na melhor localização, são todas, né, de construções religiosas, de templos, igrejas. E tem uma característica nesse tipo de arquitetura que a gente chama de arquitetura do salto alto, porque além de ela já ser alta, já ser com o pé direito extremamente alto, ainda se eleva, se colocam vários degraus, aquelas escadas com degraus intermináveis, para elevar mais ainda, chamar a atenção e focar em subir a escada, que já é
pseudo-padecimento até chegar. E depois ficar ajoelhado lá. Vide a Igreja da outras- Penha, no Rio de Janeiro. E depois se ajoelhar, ou outros tipos de rituais, né, que são até antissomáticos, né? Vê que tá tudo Justamente relacionado. por isso que né? você falou da relação do poder e do espaço, né? E a arquitetura utilizada com isso. Um bom filme nessa linha, não dentro da religião, mas o uso da arquitetura no processo de poder, é a Arquitetura da Destruição, que aborda como a arquitetura foi utilizada pelo nazismo e pelo Hitler. E é muito interessante porque eles tinham a ideia eles pensavam os monumentos e os edifícios considerando como seria depois de 1000 anos, que tivessem só ruínas. Então, eles chamavam da arquitetura de ruínas, considerando já para mostrar a grandiosidade do Terceiro Reich. Então, ele já considerava assim, como a gente vê hoje, monumentos da Grécia, né, Roma, eles já faziam pensando nisso, nas ruínas, olha a loucura. Então, eu tenho o documentário, chama-se Arquitetura da Destruição. Da destruição. É fácil de Interessante. conseguir. É. Eu queria só também aproveitar e te perguntar, um outro ponto ainda sobre arquitetura é que fica aquele Holopensene. Né? Quem visita... As são energias décadas de anos gravitantes, e fica né? o Holopensene. É. Né? E a arquitetura em si, ela acaba virando um bagulho energético, não é verdade? Um mega bagulhão. O João que tem uma ideia, né? Ele falou assim, nossa, já pensou quando transformarem todos os templos e os estádios de futebol em bibliotecas? Você ainda vai estar nesse planeta? A gente ainda vai estar nesse planeta. Espero não estar mais. Então, acho que isso aí são pontos interessantes para a gente considerar. Você falou do Holopensene, né? Tocou no Holopensene dos ambientes. Aí me ocorreu também, você trata muito de viagem, né, das suas pesquisas, aquele turismo para locais de guerra, né? Que é uma outra loucura. Sim, e a pessoa exatamente. gosta do Holopensene também de sofrimento. Você tem todo um turismo especializado nisso. E tem um outro turismo também ligado à arquitetura, que é o turismo de cemitério. Também. Eu tive a oportunidade, acho que até mencionei numa tertúlia, de visitar o Coliseu. Quem é mais sensível, eu não aconselho, porque vem tudo. E vem mesmo. Vem toda a história. Então, é um exemplo aí de... Isso que é vivenciar, né? A verbetógrafa, Estrangeirismologia, página 25, primeira linha, poderia comentar a citação de Sêneca, Nemo liber est qui corpore servit? Isso daí significa ninguém é livre quando escravo do corpo, né? E parece que a menção a isso daí era em relação à questão dos prazeres e tudo mais. O Sêneca era estoico, né? É. O estoicismo defendia muito isso, né? De você superar essa condição. E é interessante porque, fazendo a pesquisa para esse verbete, tem alguns pesquisadores que defendem que é melhor você ter o sofrimento psicológico do que a dor física, porque, segundo eles, a dor física vai levar à dor psicológica. A dor psicológica não necessariamente leva à dor física. Agora, isso, do ponto de vista da conscienciologia, é uma burrice, porque se a pessoa dominar a energia, se ela souber fazer estado vibracional, entrar em discoincidência, a dor física ela é totalmente superada. E, além do mais, você dessoma e acabou o corpo. Agora, o sofrimento e a dor psicológica, isso tem em relação com a pensenidade. Então, está muito mais entranhado, arraigado a consciência. Isso que você está falando foi utilizado, sobretudo, no governo Bush, para a questão de tortura, que eles queriam se livrar do julgamento internacional, e aí o próprio governo emitiu uma declaração onde fazia definição de tortura, na qual dor psicológica não seria tortura. Nossa. Entende? Então é muito sério isso aí que você trouxe, justamente para burlar. Não, a gente não está fazendo tortura. Porque a tortura, e era um absurdo, eles colocavam que tortura seria dor física igual a arrancar um órgão ou outras coisas similares. Então, eles utilizaram da definição de tortura para poder tentar burlar algum tipo de consequência do ponto de vista da jurisdição internacional. Né? São as falácias. Aí, as falácias. E aí falácias. A dor psicológica, na visão deles, não entraria na condição de tortura. É que nem a questão da religião também, que tem muito material de universidade defendendo a religião
como uma ajuda para a Nossa, superação tá na do moda sofrimento. hoje. Inclusive a psicologia positiva. Inclusive a psicologia positiva, que hoje é um dos pontos bem favoráveis, né? Então esse é um ponto aí para a gente pensar. Bom, ainda em estrangeirismologia, página 25, segunda linha, o que são a morte voluntária e a nihil-age? Morte voluntária é o suicídio, né? A morte por vontade própria, e nihil-age nada faz, nada faz. É a questão da inércia, né? A pessoa que não faz nada. Porque quando a pessoa é viciada em sofrimento, ela paralisa, não é verdade? Ela estaciona na evolução dela. Até cá tinha uma sugestão também aí na própria filosofia de botar o niilismo, que é o nada, né? É verdade. Tem muito desse processo do... É bem lembrado, sim. Poderia acrescentar aí. Bom, citaciologia, página 25. Se nem todos os homens são felizes, têm o direito de sê-lo, que é a citação que você faz do Kant. Poderia relacionar a citação de Kant com o tema do verbete? Isso daí é o para-direito, não é verdade? Todas as consciências têm o direito à evolução, a serem felizes, realizadas e tudo mais. Então, quem não está sendo, quem não é, é o problema da pessoa. Não está sabendo usar bem o seu para-direito, tá certo? Quer dizer, essa citação serve para contrapor a pessoa que está... Exatamente, que está no viciado em sofrimento. Isso, né? Tecnologia, página 26, final da primeira linha. Poderia citar algumas técnicas de autodesrepressão? Eu acho que depende do tipo de repressão da pessoa, né? Mas eu acho que a comunicação, as diversas formas de comunicação, a pessoa falar em público, a pessoa escrever, a pessoa dar aula, né? A pessoa debater, a pessoa se posicionar em reuniões. Eu acho que isso tudo são técnicas que ajudam a pessoa a desreprimir e a começar a manifestar um pouco a consciência que ela é. Enumerologia, página 26 também, segunda linha. Poderia exemplificar o sofrimento deslocado? Sofrimento deslocado é aquele sofrimento que ele é descontextualizado. A pessoa está sofrendo, mas aquilo dali não faz muito sentido. Então, vamos supor, em geral, esse sofrimento deslocado, a pessoa ela tem um conflito com alguma coisa e ocorre uma situação nefasta na vida dela e ela usa essa situação, que é muito menor, mas para manifestar esse conflito íntimo que ela tem. Então, é o tal do tempestade em copo d'água. A pessoa, né, sofre demais por uma coisa que é muito pequena e você fica sem entender. Então, aí está havendo um sofrimento deslocado. A gente poderia exemplificar, por exemplo, a pessoa que tem uma perda e ela estende demais aquele luto. Com certeza, né? Exatamente. Dizer, então, tem aí, o luto, tem um período que seria razoável e a pessoa fica... Então, exatamente, aí já não é mais o luto, entendeu? É isso. Já é algum conflito íntimo que a pessoa tem e ela aproveita aquela situação, justifica a partir daquela situação que ocorreu. Sindromologia, página 26, segunda linha. O que é a síndrome do desamparo aprendido? Essa síndrome é aquela em que não importa o que a pessoa faça, ela nunca consegue sair de uma situação ruim. Então, ela acaba criando um mecanismo nosográfico de não fazer nada, porque ela já passou por alguma situação em que ela empreendeu muito esforço para tentar superar uma condição e ela não conseguiu. Aí, as outras vezes que ela tiver uma dificuldade, ela nem se esforça mais, porque ela acha que não vai funcionar. Foi proposta pelo Martin Seligman, não é isso? Sim. Kátia, eu queria aprofundar a questão do sofrimento. Você acha que a gente poderia dizer que ele é necessário nessa vida? Você acha que a gente não vai chegar no nível de um sofrimento zero? E trocar eu acho que chega no nível questão de do sofrimento zero. por um entendimento. Eu acho que não é necessário, não. Pois é. Né? Então, eu acho que tem um aspecto cultural muito forte, tem um aspecto,
até somático, né? Que é isso, que a pessoa ela fica viciada nessa emoção negativa. Mas eu não acho necessário. Em geral, as pessoas elas só buscam mudança quando elas sofrem muito, sofrem repetidamente, alguma coisa assim. Mas isso é falta de lucidez, é falta de racionalidade, porque eu acho que o equilibrado correto seria a pessoa conseguir, e eu acho que é isso que deve acontecer depois de a partir da desperticidade, já deve ser assim, né? A pessoa enxergar as condições pessoais, ela buscar mudanças, reciclagens, mas sem sofrimento. Né? Se a gente parte do princípio que tudo que acontece tem uma relação direta com a pessoa, né? Então, o fato dela conseguir fazer a virada rápido, né? Dar a volta por cima de uma situação muito drástica, muito difícil, rapidamente entender e absorver, não quer dizer que a pessoa se torne fria ou distante. Ela vai conseguir ter um nível de entendimento que predispõe ela a ser mais rápida nessa virada. Agora, isso na SOCIM, né, patológica, é visto por muita gente como a pessoa tem algum problema, é fria, né? E às vezes o psicopata ele consegue camuflar isso muito bem, dissimular e todo mundo apoia, né? O comportamento do psicopata. Para ilustrar isso que vocês estão falando, a própria Vera Hoffman, que escreveu um livro, né? Publicou pela Editares, e aborda a questão da perda do filho dela, né? E ela fala, um dos itens que ela vivenciou é a pressão da sociedade para que ela se permaneça no luto. Quer dizer, ela não poderia voltar a sorrir, ela não poderia fazer algumas atividades, porque as pessoas cobravam, mas você perdeu o filho. Né? E as pessoas acham que ela tem que ficar eternamente naquela condição. Então, isso aí é a sociedade reforçando o vício no sofrimento, a cultura do sofrimento. Né? Agora, você vê que interessante, um psicopata é completamente diferente de uma pessoa que tem um nível de autopesquisa e que entende, né? Tem toda uma outra visão. No entanto, na sociedade parece igual. A pessoa vai olhar e não vai entender. E é dois extremos, né? Pega só o microfone, Bruno. Aí, ó. Pode ir falando. Se estiver ligado. Tá ligado? Só deixar que aí eles vão... Bom, muito bem. Isso. Eu queria lembrar até dessa questão aí que vocês acabaram de falar do sofrimento, né? O avanço com essa lei da palmada, que vem em cima de uma coisa que era um sofrimento sempre imposto, né? Ao menor, ao mais frágil, né? E que agora, no momento de lucidez, chegaram à conclusão que não é preciso, né? Impor um sofrimento para que ele... Bater a violência. Da violência, certo? Outro ponto aí para discussão interessante. Professora Kátia, a questão tem a ver com a lucidez, né, da consciência, né, quando ela escolhe ou sofrer ou ser feliz, né? Mas como assim nessa sociedade hoje, né, que a gente vê tanta coisa no jornal, né, que aborda muito, né, tristeza, sofrimento, tu teria assim como uma forma da pessoa se manter mais equilibrada para não entrar nesse clima, nesse holopensene de sofrimento? A pessoa dominar a energia, não é verdade? E ela trabalhar com aquilo que é um sofrimento para ela, porque então ela tem que fazer essa autopesquisa para ela identificar quais são esses pontos de conflito que ela tem, porque senão vai ressoar com o externo, e ao mesmo tempo procurar fazer muito estado vibracional, as técnicas da desassimilação, tudo mais, né, para ela ficar mais imune a ter contato com tudo isso que está acontecendo no mundo atualmente e não entrar na onda, não entrar no holopensene. Professora Kátia, Pensenologia, página 25, penúltima linha. O que caracteriza os mnemopensenes? Mnemopensenes são os pensenes relativos à memória. Então, em geral, a pessoa viciada em sofrimento, ela tende a fixar muito mais as memórias, as lembranças negativas do que as positivas. Tem o aspecto, né, da emoção, que a emoção faz um vínculo na pessoa, mas, independente disso, já tem uma tendência pessoal de fixar e reforçar aquilo que é mais doentio, que é dolorido, que é desagradável, que é sofrido. Patologia, página 25 também, segunda linha. Poderia aprofundar os diálogos internos torturantes?
Essa é uma característica que a autora desses livros fala em diversos capítulos, né? Que o viciado em sofrimento, muitas vezes, ele não apresenta socialmente comportamentos assim, que denunciem essa condição, mas que a pessoa ela tem uma tendência a ter esses diálogos internos e que a pessoa fica se martirizando, ou de alguma coisa que ela fez, e ela fica se culpando, ou alguma coisa que deu errado, ou de uma autoinsuficiência, uma menos-valia. Então, ou seja, é um monólogo autoassediante, né? Autoassediador. Parafatologia, página 25, final da penúltima linha. Poderia discorrer a respeito do retorno à baratrosfera? Retorno à baratrosfera, isso tem ligação com a frase enfática na página 28. Porque a pessoa não necessariamente ela precisa estar lá como consciex na dimensão, né, baratrosférica, mas só dela criar um holopensene e alimentar esse holopensene de sofrimento, ela já está reproduzindo a baratrosfera pessoal aqui na vida humana, onde ela teria condições, caso ela tenha vindo da baratrosfera, de melhorar essa condição. Neosinapsiologia, página 26, segunda linha. Poderia exemplificar as retrosinapses fixadas, impedindo a formação de neosinapses? Então, pensa uma pessoa que foi religiosa durante muitas vidas, né? E a pessoa, às vezes, vem para essa vida, ela não pertence mais, digamos assim, institucionalmente a um grupo religioso, mas ela já fixou tanto aquele tipo de sinapse, com algumas ideias e dogmas, né, e limitações em termos de pensenidade, que hoje em dia ela tem dificuldade de aderir a novas ideias, novos comportamentos. Binomiologia, página 26, segunda linha. Poderia ampliar o binômio herança judaico-cristã, cultura familiar, e, em seguida, o binômio fé-sofrimento? Então, é justamente isso, né? Se a pessoa já tem... Nós, culturalmente, já temos uma herança judaico-cristã. Se a família ainda é muito religiosa, isso vai ser reforçado. Consequentemente, aquele trinômio lá da paragenética, genética, mesologia, isso pode vir a ser reforçado. E a questão da fé, da crença, do dogma, tem muita relação com o sofrimento, né? Então, toda aquela questão lá, para você se purificar, você tem que sofrer, você tem que ir para a cruz, né? Carregar a cruz. Tem um exemplo bem gritante no Opus Dei, que é o silício, né? Exatamente. Aquela correntezinha. A pessoa coloca na coxa, né? Coxa, e tem que apertar e tudo mais. Fica com a dor. Então, tem vários rituais ainda religiosos, assim, que a pessoa passa por um tipo de dor física, como se aquilo fosse purificá-la, torná-la desperta e outras coisas mais. Então, a perda de tempo total, né? Não? Agora, talvez, Kátia, a pessoa fez isso no passado, daí está a raiz, às vezes, dela ter desencadeado esse vício em sofrimento, né? Ela foi a mentora? No passado ela mexeu com isso. Com certeza. Dentro de um contexto religioso exatamente. E tal, e aquilo permaneceu. Com certeza. Né? Hipóteses, né? Paradoxologia, página 26. Poderia explicitar o paradoxo de o ser anão sentir a dor universal sem sofrer? Pois esse aqui, então, é um exemplo para todos nós de como que uma consciência mais gabaritada, mais evoluída, ela pode ter contato com tudo que é sofrido no mundo e, no entanto, ela permanece equilibrada, bem, né, sem nenhum tipo de rebarba nesse sentido. Então, tem muita gente que acha que para ser, digamos assim, para mostrar compaixão pelo outro, ela tem que sofrer junto. E isso é uma burrice, porque se você sofre junto, a gente até discutiu aqui antes, você não consegue ajudar a pessoa, né? A pessoa confunde, né, empatia com essa condição de ir no sofrimento junto, né? Porque a empatia ela tem um grau, né, de percepção, né, mas não chega no nível, né, de comprometer, né? Professora Kátia, Fatologia, página 25, quarta linha. Poderia comentar as crenças obnubiladoras? Crenças obnubiladoras, além dessas crenças e crendices culturais, né, tem também a questão das autocrenças, que são essas
digamos, verdades que a pessoa cria para si e que ela tem toda uma forma de pensar, de sentir, de agir em função disso. E justamente o trabalho das terapias, um dos objetivos, e mais precisamente a terapia cognitivo-comportamental, visa isso, né? Ajudar o paciente a identificar essas crenças, que muitas vezes são inconscientes, e a partir daí a pessoa poder reformular, né, esses princípios pessoais e a pensenidade em geral. Posso perguntar? Kátia, na página 26, Legislogia, o primeiro você fala, a lei do menor esforço. Como que você pode conjuminar a lei do menor esforço com o vício em sofrimento? Porque a pessoa que é viciada em sofrimento, Solange, ela não faz muita força, muitas vezes, para mudar esse tipo de comportamento. Ela tem algum tipo de ganho secundário, então ela sucumbe, né? Ela, digamos assim... Então, você acha que o tempo vago ajuda a ter esse vício de sofrimento? O tempo não bem utilizado não teria nada a ver com o tempo? Depende do perfil, porque a pessoa ela pode ser bem hedonista e ela tem tempo vago e ela vai utilizar para ter muito prazer e fazer coisas boas e agradáveis. Então, não tem a ver muito com o tempo, não, é mais tem a ver com o perfil. Com o perfil. Com o perfil, né? Obrigada. A pessoa que tem vício em sofrimento, eu acho difícil, porque assim... Você, às vezes, convive com ela, e você faz de tudo para a pessoa ficar mais feliz, mais satisfeita, mas a pessoa sempre encontra alguma coisa para continuar naquela insatisfação. Então, é difícil conviver com quem é viciado assim, né? Porque chega a ser frustrante, porque você nunca vê a pessoa bem o tempo todo. Ela sempre tem algum motivo. Mas, né? O mas, porém, contudo, todavia. E, às vezes, ela não tem nada na vida dela... E assim que justifique isso. Teoriologia, página 26. Poderia aprofundar a teoria da desperticidade? Você se considera desperta? A teoria da desperticidade é a teoria do desassediado permanente total, que é aquela consciência que ela não sofre mais a influência dos assédios. Então, ela já tem um nível de autodesassedialidade e, consequentemente, o assédio que vem de fora não atinge. Não, eu não me considero desperta, não. Professora Kátia. Estou tentando ficar um pouco mais esperta. Da esperta para desperta, né? Essa questão ela vem de Dubai, Emirados Árabes. Professora Kátia, parafatologia, página 25, terceira linha. Os heterassédios extrafísicos pode desenvolver? Alguma casuística no processo e na superação? A pessoa superar os heterassédios extrafísicos, ela tem que melhorar os autoassédios, né, intraconscienciais. Então, não tem jeito. O heterassédio só afeta a pessoa porque ela tem uns buracos dentro dela que são os autoassédios, que são os conflitos, que são aquilo que ela tem que ainda está mal parado dentro dela. A partir do momento em que ela resolve isso, ela vai chegar na condição da desperticidade e, consequentemente, ela vai ter outra forma de lidar com os heterassédios. A verbetógrafa, binomiologia, página 26, última linha. O binômio autopotencial, autossabotagem. Poderia aprofundar o conceito trazido por esse binômio? Justamente, a pessoa, às vezes, ela tem muito talento, muito potencial, muitos trafores, mas ela se sabota, ela mesma puxa o próprio tapete, devido a algum tipo de autoassédio. Pode ser até aquele medo de ser feliz. Então, é complicado, né? Na verdade, eu acho que isso não seria um binômio. Isso daqui seria... dentro da questão do sofrimento seria, né? Porque a pessoa tem o potencial e ela anula. E ela mesmo sabota, né? Antagonismologia, página 26, primeira e segunda linhas. Poderia aprofundar o antagonismo escravidão externa, escravidão interna e o antagonismo paraíso intraconsciencial, baratrosfera interconsciencial? Então, vou começar pelo segundo. Quando a pessoa ela é bem resolvida com ela mesma,
ou seja, ela já tem uma condição da autodesassedialidade profissional, ela consegue criar, né, esse oásis íntimo no micro-universo consciencial, que seria esse paraíso intraconsciencial. Então, dentro dela, ela está sempre equilibrada, ela está sempre com bem-estar, ela está sempre positiva, tá certo? E, consequentemente, ela tem mais facilidade de lidar com a baratrosfera interconsciencial, ou seja, entre as pessoas, né, entre os grupos, a baratrosfera externa a ela, tá certo? Dentro dela, ela está em paz, mas ela consegue, então, ter uma melhor relação com tudo aquilo que é desequilibrado fora dela. E o outro, a escravidão externa e escravidão interna, é que uma escravidão externa não necessariamente faz a pessoa ficar viciada em sofrimento, tá certo? Então, a pessoa ela pode ter uma escravidão externa e ter um paraíso interno. Agora, quando a pessoa já tem essa escravidão interna, essa escravidão externa é sofrida. Né? Isso daí a gente tem até o exemplo lá do Viktor Frankl, né? Que passou por campo de concentração, mas ele conseguiu manter ali, criou toda uma condição psicológica do que ele queria fazer depois daquilo, e terminar o livro, e logoterapia e tudo mais, e ele conseguiu se sair bem. Então, novamente, não adianta culpar o externo, a mesologia, de algo que muitas vezes nós temos dentro de nós. Então, aquilo fica pior, gera mais sofrimento, porque a pessoa já tem aquela condição dentro dela mal resolvida. Tem uma frase do Sartre que eu acho que um pouco reproduz isso, né? Não importa o que fazem com a gente, o que importa é o que a gente faz com aquilo que fazem com a gente. Exatamente. Então é uma decisão. Eu vejo que a felicidade é uma decisão. E a infelicidade escolha, né? é uma escolha. Né? E às vezes é um condicionamento. Então, quem é viciado em sofrimento está condicionado a sofrer. A pessoa ela tem que fazer algum tipo de terapêutica para ela fazer esse descondicionamento. É igual a pessoa que é condicionada a tomar café, a comer demais, etc. e tal, né? É o mesmo princípio do vício. Tem que cortar o mecanismo do vício. Posso perguntar? Por favor. Kátia, eu queria pôr uma hipótese aqui em cima dessa pesquisa sua, que a pessoa que é viciada em sofrimento, ela é uma pessoa mais materialista, né? Porque ela só percebe o corpo, esse condicionamento. Se acaso, vamos botar uma hipótese aqui, ela tiver uma experiência parapsíquica, uma projeção, que ela não se vê mais, ela não vê que ela não é só esse corpo, mas ela vê além disso, pode dar uma guinada na vida da pessoa? Eu acho que pode dar sim, né? Acho que a questão do parapsiquismo e da pessoa ter experienciar alguns parafenômenos pode ser uma saída, né? Mas não sei se para todos os casos, mas para alguns perfis conscienciais, sim. Tanto é que muita gente passa, né, pela experiência de quase morte e depois tem uma mudança de valores na condução da vida, na abordagem. Eu acho que isso pode ajudar, sim. Mas eu acho que, no caso do materialismo, realmente isso aí pode ajudar, como você está falando da EQM. Mas eu acho que muita gente é viciada em sofrimento e não é necessariamente materialista. Às vezes ela até pensa muito no transcendente, na questão extrafísica, só que o perfil dela sempre vê o negativo. Não é? Dentro da religião tem muito isso, tanto que se associou muito a questão aqui de religião, que é o religare, né? E a pessoa nem tem tanta visão materialista, mas está sempre no negativo. Agora, eu acho que o bem impactante é a pessoa ter contato com uma consciência muito equilibrada. E daí ela vê assim, puxa, existe uma forma melhor de se viver, entendeu? Então, por que não viver dessa maneira? E ela às vezes se sente mal. Né? Tem isso. Aí ela, porque assim, não sei se a pessoa já reparou, né? Mas às vezes a pessoa assim está gripada. E quando melhora da gripe, ela vê, puxa, mas eu estava bem resfriada mesmo, né? Então a pessoa às vezes ela só consegue enxergar o quanto ela estava doente quando ela tem uma pequena melhora ou quando ela tem esse contato com algo que seja bem contrário àquele modo de ser. Mas como os afins se atraem, em geral, quem é viciado em sofrimento acaba se juntando com quem tem esse padrão.
Então a pessoa ela não chega a ter essa experiência, né, dessa transcendência no sentido assim de ver, ó, a vida pode ser levada com mais leveza, com mais satisfação, né, e mesmo com todas as dificuldades a pessoa ter um bem-estar maior. Kátia, está falando de sofrimento, o vício e sofrimento. O hipocondríaco, o que você acha do hipocondríaco? O hipocondríaco só pensa em doença, né? Ele é totalmente fixado na questão nosográfica. A pessoa está, né, com dor de cabeça, ele está legal. Tô com dor. Sabe que eu também estou com dor de cabeça. Então ele acostuma, ele gosta de sofrer, né? Ele ele gosta de estar numa posição, aquilo que o professor Losch falou, né? Da vitimização. Então também pode ser uma desculpa para não enfrentar algumas realidades, algumas responsabilidades, né? A pessoa está sempre mal, né? Então, é uma fuga que a pessoa tem. E com isso tem atenção, né? Cuida de mim. Cuida de mim. Nesse livro tem vários casos, assim, né? De familiares, assim, que a pessoa está sempre inventando uma desculpa, tudo, mas a pessoa não dá a virada para ela mesma ficar mais autônoma e cuidar de si e ter mais satisfação. É engraçado. Você põe aqui, Kátia, na interaciologia, a última interação, ganho secundário, alívio psíquico. Justamente por isso que a pessoa, muitas vezes, ela não consegue quebrar esse vício, na verdade, porque ela tem um ganho, ela tem uma satisfação com aquilo dali. E isso alivia aquele conflito que ela tem. Então, ela continua nessa situação, né? Ela não consegue sair desse autoenrendamento que ela criou para si mesma. Ao mediador ou a professora Kátia? Qual curso preciso fazer para me tornar voluntária em Foz? Ela é de Uberaba, Minas Gerais. Pode fazer? Eu não sei. Depende. Eu não sei quais são os critérios hoje em dia para o voluntariado, né? E tem vários tipos de voluntariado, inclusive à distância, em mais de 20 instituições. Então, tem que ver qual a especialidade que você tem afinidade, em que instituição você gostaria de voluntariar e, de repente, se informar diretamente para ver o critério daquela instituição, né? Isso. A gente não sabe o que você conhece da Conscienciologia, mas hoje a Conscienciologia tem em torno de 20 instituições conscienciocêntricas espalhadas pelo Brasil e no exterior também. Temos, em Uberaba, tem atuação do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IIPC. Você pode acessar o site, se eu não me engano, é www.iipc.org, né? Mas se procurar também no Google, chega lá. E também a APEX, que é a IC da qual eu faço parte, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, vai começar esse ano com atividades em Uberaba. E aí o foco é dentro da programação existencial. O site também, se você se interessar, é www.apexinternacional.org. Agora, vale a pena olhar todas as ICs, ver aquela que você tem mais afinidade. E agora, ela está querendo se tornar, pela pergunta aqui, voluntária em Foz do Iguaçu. Tem que saber se ela vai mudar para cá, né? Se está mudando para cá, se não está, se vai ser à distância. Aí, como foi colocado pela professora Kátia, tem que ver, tem ICs que tem essa modalidade, ICs que nós falamos, instituições conscienciocêntricas, que tem essa modalidade de voluntariado à distância. Então, a questão é você começar a interagir mais diretamente com as instituições, ver aquela que você tem mais afinidade para ver como pode aí se tornar voluntária. Sendo em Foz, aí até é mais fácil, porque aqui você vai ter um leque, um cardápio grande de opções de instituições para você voluntariar. Tá certo? Por favor. 26. Em codicologia, a inexistência do Código Pessoal de Cosmoética. Podia falar um pouquinho, por favor? Porque a pessoa que ela se coloca sempre numa condição de sofrimento, ela não tem um nível de autorrespeito mínimo, não é verdade? Então, ela nunca pensou nessa questão de fazer esse código,
nem de uma questão mais ética, de uma questão, às vezes, de maior equilíbrio. Além do mais, a proposta do Código Pessoal de Cosmoética, que é justamente a pessoa fazer como se fossem assim, leis, princípios para si mesma, para ela não incorrer em determinados erros, ou trafares, dificuldades pessoais que ela tenha. Tem curso sobre isso, Sim. né? Que eu lembrei do seguinte, o professor Valdo hoje estava falando sobre uma atitude cosmoética. Então, o vício em sofrer poderia ser uma atitude anticosmoética? É uma atitude anticosmoética, sim, com certeza, né? Como qualquer outro vício, né? Então, a pessoa faz mal para ela e faz para os outros também. A verbetógrafa, masculinologia e femininologia, página 27. O que se entende por pré-serenão vulgar ou pré-serenona vulgar? Isso daí tem escala evolutiva, que eu acho que você pode fazer download no site das tertúlias, e é uma escala que tem diversos níveis evolutivos, né, que a consciência vai, digamos assim, desenvolvendo. Então, pré-serenão vulgar é aquela consciência que ainda está ali na faixa de 1/4 do que seria considerada a consciência, digamos assim, mais evoluída encontrada no planeta, que é o serenão, que é citado ali na paradoxologia, tá certo? Então, digamos assim, que hoje, para a conscienciologia, o modelo evolutivo em termos conscienciais é o serenão, e o pré-serenão vulgar, então, é aquela consciência que ainda está numa condição assim bem aquém, né, do serenão. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, tem um livro, né, que trata especificamente disso, que é o Conscienciograma, que é um livro de autoavaliação, que a pessoa tem lá 2.000 perguntas distribuídas em 10, né, categorias diferentes, que pega toda a parte assim, o corpo físico, as energias, as emoções, a parte da racionalidade, e depois alguns atributos conscienciais, como a liderança, universalismo, a comunicabilidade, coerência, dentre outras. E o modelo desse livro, quem tiraria 10 nos testes desse livro, seria o serenão. Então, por ali é uma forma da pessoa poder, digamos assim, metrificar, avaliar, calcular onde ela se encontra nessa escala evolutiva. Estou há menos de um mês acompanhando as tertúlias e estudando aspectos inerentes à Conscienciologia, por meio da saturação do holopensene, recim. Por exemplo, posso mudar a condição de pré-serenona vulgar? Com certeza, né? Então, você estudando um pouco mais a sua condição, como você funciona, e conhecendo, né, técnicas, você pode ir melhorando essa condição. Uma dica é essa, ou você arruma algum livro que tem a escala evolutiva, ou no próprio site da Tertúlia tem aí a tabela para você poder baixar, né, fazer o download, e aí você vai ver que são 14 níveis evolutivos ali estudados hoje pela Conscienciologia. Se eu não me engano, Nossa Evolução aborda isso também um pouco, né? Mas por uma visão introdutória, talvez fosse interessante dela começar também, né? Ter essa noção do que a gente está chamando de escala evolutiva, né? Então fica a dica aí, o livro Nossa Evolução. Dá para adquirir pelo shopping, pelo site www.shopcons.com. Nossa Evolução acho que seria um bom caminho, né? Porque ela está um mês da Conscienciologia. Não, muito nova, exatamente. Então, esse vai dar uma visão introdutória muito boa, assim, da Conscienciologia. Foi escrito pelo professor Valdo numa linguagem bem acessível. Professora Kátia, Fatologia, página 25, terceira linha. Poderia comentar a insatisfação crônica? Aquela insatisfação permanente que a pessoa tem, né? Isso, então, a gente vê que a pessoa ela fica viciada em ficar insatisfeita. Não importa o que aconteça na vida dela, ela está sempre insatisfeita. Agora, isso daí, o que é normalmente? Às vezes, é algum tipo de vazio interno, existencial que a pessoa tem. Às vezes, ela está até numa melim, está fora da PROEX, não é verdade?
Então, ela muitas coisas boas podem acontecer na vida dela, mas ela continua nesse estado de insatisfação. Eu considero que quem se encontre nesse quadro, a pessoa deva procurar ajuda, porque a tendência é piorar. Então, a pessoa fica insatisfeita com uma formiga, e se isso fosse cronificando, daqui a pouco a formiga vira o elefante, e daqui a pouco tudo para ela está ruim. Então, isso daí tem que ver, porque às vezes pode ser até alguma doença mesmo, né? Algum problema que a pessoa tenha e que precise de tratamento, às vezes até com remédio. Tem um verbete do professor Valdo que a gente poderia também fazer uma relação, que é aquele consim multívola. A pessoa, a motivação dela nunca, ela começa uma coisa, depois já muda para outra, né? Ali tem uma insatisfação crônica também. É um bom exemplo. Ainda em Fatologia, página 25, poderia exemplificar os monodeísmos? Monodeísmo é a pessoa com uma ideia fixa, doentia, a respeito de algo. E ela fica sempre revendo aquela ideia. Então, é como se ficasse um disco quebrado na cabeça dela. Ela não consegue parar de pensar naquilo, né? Então, é um autoassédio que a pessoa vai reforçando cada vez mais. Através da autopesquisa, vi muito no Grupo Karma um traço crônico de sofrimento. Acho que deve ser o Grupo Karma dela, né? Situações de sofrimento na afetividade, relacionadas à dificuldade na vida, etc. Tem ligação com o holopensene? Com o holopensene familiar, tem relação com cada consciência em si. Agora, a partir do princípio, os afins se atraem, daquela condição paragenética, genética, mesologia, né, da questão biopsicossocial. Então, a pessoa ela já vem com uma carga paragenética, aí já recebe uma genética. Ela é criada por uma pessoa que apresenta aquele problema. A tendência vai ser de se manifestar, né, com mais facilidade. Mas não dá para culpar nada externo. Qualquer coisa que aconteça com a consciência é de inteira responsabilidade dela. Tem gente que está na guerra e está equilibrada. E tem gente que está, digamos assim, num oásis e a pessoa está totalmente desequilibrada. Então, isso daí é o fator consciencial, intraconsciencial. E aí tem um conceito também muito utilizado, que é o locus de controle, né? Exatamente. Que é mais interno do que externo. Então, se a pessoa é muito dependente de fatores externos para ela ficar satisfeita, equilibrada e com bem-estar, a tendência dela vai ser ter mais insatisfação. Isso. Kátia, aqui na página 26, em sinergismologia, daria para você falar um pouco mais sobre o sinergismo emoção e racionalidade e o sinergismo patopensenização e bloqueios energéticos? Porque a emoção ela é uma condição bioquímica, né? Uma reação do corpo, fisiológica. E a emoção não importa, pode ser até uma emoção positiva, mas tende a deixar a pessoa, digamos assim, diminuir o grau de racionalidade. Não importa que tipo de emoção, a emoção aflorou, a racionalidade tende a diminuir. A emoção ela gera estado alterado de consciência. Então é por isso que mesmo a pessoa tem uma euforia, tudo mais, tem que tomar muito cuidado, porque a emoção em geral tira a pessoa dos eixos. Agora, a questão da patopensenização e bloqueios energéticos é que quanto mais a pessoa tem pensamentos, emoções negativas, comportamentos também patológicos, a tendência vai ser ela criar esses bloqueios energéticos, né? E aí, consequentemente, toda a condição dela de raciocínio, holochacral, vai ficar comprometida. Então, quando a pessoa pensa muito negativo, em geral, começa a formar as energias gravitantes em torno da cabeça. Aí formam as placas, placas energéticas, assim, né, em função dessas energias, na área cerebral. Consequentemente, o funcionamento cerebral ele já fica comprometido. E muitas vezes ainda há, digamos assim, um espalhamento por outras áreas do corpo, onde a pessoa tenha menor defesa. Então, se ela tem um órgão mais frágil, um ponto ali onde a saúde dela não é boa, em geral, esses bloqueios energéticos da cabeça acabam se espraiando também para outros locais do holochakra. E isso reforça.
E qual o problema disso? O problema disso é que aí, quanto mais bloqueio energético a pessoa tem, mais difícil fica dela cessar a patopensenização e mais fácil é para os assediadores acessarem-na e também dela ressoar com os ambientes externos e as consins e consciex que também patopensenizam. Então, isso vai tudo criando um sinergismo, digamos assim, negativo. Aqui na página 25, Fatologia, na 6ª linha, poderia comentar os retroegos doentios? Retroegos são, digamos assim, aquela personalidade nossa do passado que era desequilibrada, né? Ou a parcela daquela nossa personalidade do passado desequilibrada. Então, isso ao longo de várias vidas, digamos assim, a pessoa ela vai colecionando várias personalidades que ela foi, não é verdade? Então, se a gente considerar a multisserialidade, hoje eu estou aqui como Kátia, mas numa vida passada, vamos supor que eu fui uma outra mulher em outro contexto, não é que a minha, digamos assim, as minhas características em termos conscienciais sejam muito diferentes de hoje, mas eu me manifestava num outro contexto e isso podia fazer aflorar outros traços de personalidade que nessa vida, por exemplo, não estão tão visíveis, tá certo? Então, se a gente for considerar, hoje nós somos, digamos assim, uma coletânea, uma coleção, uma enciclopédia de retroegos que nós fomos. Mas nem todos esses egos eram equilibrados, porque senão hoje nós seríamos muito equilibrados, como um serenão, e não somos, né? Então, nós ainda temos muitos resquícios dessas vidas de desequilíbrio. E isso é que hoje já tem toda uma tecnologia, uma série de orientações para que a pessoa consiga reciclar esses traços de uma forma mais rápida, para ela atingir esse equilíbrio mínimo, que é o chamado da desperticidade, que a pessoa não sofre mais com conflitos pessoais e, consequentemente, os conflitos externos também não a atingem mais. E isso ajuda no quê? Ajuda que a pessoa ela tenha uma maior capacidade assistencial, porque como ela não, digamos assim, ela não sofre, né? Ela não sofre a influência do negativo externo, porque o negativo interno já foi bem resolvido, então ela pode ajudar numa maior, digamos assim, magnitude, com mais eficácia. Não sei se clareou para você? Sim. Sim. Professora Kátia, trinomiologia, página 26. Poderia expandir o trinômio ausência de autocrítica, aumento da autoindulgência, paralisação evolutiva? Porque a falta de autocrítica é uma das principais características da pessoa que é muito autoassediada, né? Que é a pessoa que ainda tem esse perfil de vício em sofrimento. Aumento da autoindulgência, que a pessoa ela tem isso, ela ainda se põe muito como vítima, ela ainda quer muito a questão da consolação, daquilo que o professor Losch estava falando, né, e que algum teletertuliano falou. Às vezes você dá solução para a pessoa, mas ela não quer a solução, ela não quer resolver o problema que ela tem. Consequentemente, ela fica estagnada evolutivamente, né? Isso daí não tem como. Professora Kátia, sinergismologia, página 26. Poderia falar sobre o sinergismo pecado-culpa? Isso daí juntam duas condições, né? Porque se a pessoa introjetou esse conceito de pecado, isso é ruim, isso é sujo, isso não pode, né? E aí ela vai desenvolver, consequentemente, esse sentimento de culpa toda vez que ela transgredir ou que ela pensar em transgredir aquilo que é considerado um pecado. Binomiologia, final da 2ª linha. Poderia expandir o binômio falta de sentido, negação de si mesmo, e o binômio autopotencial, autossabotagem? Então, quando a pessoa ela tem uma falta de sentido na vida, ela acaba, digamos, num processo de autonegação, né? E o autopotencial autossabotagem é justamente também essa questão de sofrimento. A pessoa,
poderia estar numa condição melhor, mas ela mesma atrapalha aquilo, o sucesso dela. Ela se autoassedia. Professora Kátia, trinomiologia, página 26. Poderia expandir o trinômio ausência de autocrítica, aumento da autoindulgência, paralisação evolutiva? Então é o seguinte, em geral, quem é viciado em sofrer tende a colocar a culpa nos outros, né? Ah, está sofrendo porque o chefe do trabalho é de um determinado jeito, ou porque aquilo não deu certo numa repartição que a pessoa foi resolver um problema, ou porque a pessoa nasceu num país que tem determinadas dificuldades. Então a pessoa ela tende a atribuir a causa do sofrimento dela a algo externo. Isso mostra uma total falta de autocrítica, porque como já foi colocado aqui, né, tudo que nos ocorre é de responsabilidade nossa, não importa o que seja. Isso tem algum vínculo ou com o passado, ou com a nossa pensenização atual, com o nosso holopensene, mas não importa o que nos ocorra, tem alguma relação conosco. Então, a pessoa que ela tem essa tendência a reclamar de tudo e de todos, em geral, ela se coloca numa condição como se ela fosse a pessoa prejudicada na situação. E isso ela fica com pena de si, ela acha que as pessoas têm que ajudá-la, que as pessoas têm que cuidar dela, tá certo? E isso acaba gerando uma estagnação. Ela não cresce, ela não se desenvolve, tá certo? Porque a produtividade na evolução vai depender de um movimento de reciclagem consciencial. Não tem como a pessoa ficar produzindo muito evolutivamente se ela não fizer reciclagens. E para fazer essas reciclagens, ela vai ter que se enxergar. Para ela se enxergar, ela vai ter que ter um mínimo de autocrítica. Kátia, Oi. Página 26, legislogia. Eu queria que você falasse justamente sobre a lei da atração dos afins. Sobre isso que você falou. Esse aqui é aquele princípio da baratrosfera, né? Que também ocorre muito na baratrosfera, que os afins se atraem. Então, por exemplo, você nunca vai ver um drogadicto muito sozinho, com pessoas saudáveis, praticando esportes e, né, fazendo uma alimentação saudável. Geralmente você vai ver com outros drogadictos, né? Assim, então existe uma tendência, isso até na psicologia social, né, na questão da percepção social, das pessoas tenderem a se agrupar com os perfis semelhantes. E com isso fica muito difícil da pessoa melhorar, porque se ela convive com uma diversidade maior, ela tem mais espelhos, mais exemplos, e ela consegue ver, puxa, ó, eu tenho isso, mas olha a outra pessoa, como ela funciona de uma forma diferente. Olha como ela tem outra reação perante uma diversidade na vida, tudo mais. Mas como existe essa tendência dos muito parecidos se juntarem, só vai reforçando, não, o que eu penso está certo, o modo como eu me comporto é o correto, porque vai havendo essa rede de apoio social. Sabe que eu fiquei pensando que existem já pessoas com nível de lucidez para mudar esse vício em sofrimento, que mesmo sabendo não mudam por conta dessa lei aí da atração. Exatamente. A pessoa já tem lucidez e ela ainda fica reforçando. Politicologia. Página 26. Poderia falar sobre a baratrosferocracia? Baratrosferocracia é justamente, digamos assim, a influência, né, desse padrão baratrosférico na questão, né, da condução política. Isso daí, acho que hoje em dia na Terra a gente tem muitos exemplos. Né? O professor Losch, ele é especialista em politicologia. Ai, que alívio. Pensei que era especialista em baratrosfera. Ele é especialista em politicologia. Ele pode trazer aí alguns exemplos, mas eu acho que isso faz parte até desse momento que a gente está vivendo, da reurbanização, né? E também dessa renovação que está sendo necessária das lideranças e que ainda não aconteceu, né? Está acontecendo extrafisicamente, parece que bilhões de consciências já foram transmigradas, e isso vai ajudar, mas em termos intrafísicos aqui, ainda tem uma tendência à baratrosferocracia. Então, se você vê toda essa questão da corrupção, né, do belicismo,
das nações, isso aí é baratrosferocracia, não é verdade? Mitologia, página 26. Poderia explanar a respeito de um mito da elevação íntima pela dor e sofrimento? A dor pode ter algum efeito benéfico? São duas questões conjugadas. Isso daí é um mito bem antigo, né? E que vem da religião também, muito reforçado pelas religiões, que você vai se purificar através da dor e do sofrimento. Isso daí é uma besteira total, né? Você só vai se purificar você fazendo muita reciclagem, muita assistência, você, de fato, ajudando quem você prejudicou no passado, ou seja, pagando as suas dívidas kármicas, tentando melhorar o nível da sua pensenidade, daquilo que você pensa, do que você sente, do que você faz. Então, é muito esforço, né? Esse negócio de só sofrer não vai levar ninguém a nenhum nível evolutivo melhor. É a mesma coisa de você falar assim, não, você vai virar doutor em matemática sofrendo. Não tem como, não é verdade? Você vai virar um PhD em física, basta você sofrer. Então... Se bem que tem alguns mestrados e doutorados que a pessoa sofre bastante. Tem que estudar pra caramba, né? E a segunda, qual que era? A segunda é, a dor pode ter algum efeito benéfico? Olha, o efeito benéfico da dor é mostrar que alguma coisa tá mal e que você deve procurar uma ajuda, tá certo? Então, é muito melhor as doenças que têm a presença de dor do que essas doenças silenciosas, né? Se pega um câncer, pega um diabetes, pega, né, outros tipos de doenças, são terríveis. Por quê? Porque são assintomáticas, quando a pessoa vê aquilo já está muito evoluído. Então, essa questão da dor, se a pessoa é muito anestesiada aos eventos da vida que são um alerta para ela, né, isso daí, às vezes, é ruim, porque ela não vai tomar providências e depois vai dar muito mais trabalho. Poderia comentar a frase enfática? O viciado em sofrimento permanece habitualmente na baratrosfera particular, retroalimentada por cultivar o lado pior de tudo e todos, mesmo quando frequenta holopensenes sadios. Isso aqui é o seguinte, quando a pessoa ela é viciada em sofrimento, você pode colocar ela do lado de um serenão, levar numa comunex elevada, né? Colocá-la no melhor holopensene que existe, mas não adianta. Por quê? Porque ela tem aquele nível de conflito íntimo, né, de alto desequilíbrio, e enquanto ela não resolver isso, ela vai continuar nesse, digamos assim, nessa atmosfera negativa particular que ela mesma criou para si. E aproveitar, tem algumas perguntas aqui dos tertulianos, mas aproveitar e divulgar aqui alguns projetos da Conscienciologia. O primeiro é a pesquisa que está ocorrendo sobre o conceito da Conscienciologia mais original. Então está sendo feita uma enquete sobre qual seria o conceito, a Neo-Verpon, que é mais original dentro da Conscienciologia, que a Conscienciologia trouxe. Então a gente está aí convocando a todos participarem. A pesquisa ela pode ser respondida através do site da ICGE, que é o www.icge.org.br, clicando em pesquisa, onde está escrito qual é o conceito da Conscienciologia mais original. Ou poderá ser respondida também no formulário no tertuliário aqui, quem está aqui presente. Também agora nós já temos no site das tertúlias, então quem está assistindo aí pela internet, no próprio site daqui das tertúlias, nós temos a pesquisa Conceitos Originais da Conscienciologia. Então, o link nesse site, no menu à direita, logo abaixo do próximo verbete aula. Então, é na primeira página, não é isso? Na primeira página, à direita, nós temos aí o link para essa pesquisa. A pessoa, ao clicar, já vai cair direto lá no site da ICGE. Então, pode ir por esse caminho. Vale a pena participar. O prazo para a pesquisa é até dia 15 de julho, praticamente um mês aí que nós temos para que a pessoa possa contribuir e a gente chegar a qual é o conceito mais original, difícil, né? É um desafio ter o mais, né? O Mega Plus Ultra. Queria também aproveitar e convidar para o curso acoplamentário, que ocorrerá agora, na próxima
sexta, sábado e domingo, então agora 20 a 22 de junho. A temática desse acoplamentário é saúde consciencial. Nós vamos ter aqui como epicons Alexandra Steiner, Everaldo Bergonzini, Luiz Gonçalves e Miriam Sanches. Todos são consciencioterapeutas. Então, quem tem aí um rapport maior com a área da saúde, vale a pena se programar para participar desse acoplamentário aqui com o tema saúde consciencial. Também nós gostaríamos aqui de chamar atenção para a nova obra do professor Valdo Vieira, que é o Léxico de Ortopensatas, é o trabalho que ele está fazendo no momento. A primeira edição sairá com 2 volumes, lembrando, 2 volumes no estilo valdiano, que são 2 tratados, 2 calhamaços. Então, a Epígrafe e a Editares estão com uma promoção. A pessoa fazendo a compra antecipada, ela vai ter 20% de desconto. Então, ela paga R$ 272 por esses 2 tratados, que é o Léxico de Ortopensatas, então dicionário das pensatas que o professor Valdo está elaborando, de A até Z. Então, 20% de desconto, R$ 272, ela paga no lugar de R$ 340. Tá? Para poder participar, a pessoa pode acessar o site www.shopcons.com.br. Também gostaria aqui de divulgar a 2ª Jornada Internacional de Conscienciometrologia. Então, quem tem interesse na conscienciometria, hoje foi até abordada essa questão do próprio conscienciograma, a professora Kátia tocou nesse assunto, entre os dias 4 e 6 de julho, portanto, mês que vem, nós teremos aqui o evento da conscienciometria. Nós temos, como eu disse ontem, uma penca de pesquisadores, 38 pesquisadores, um senhor evento, é muita gente boa, muita gente experiente. Então aqui, inclusive com a participação da professora Kátia Aracaki também, vai ser uma das conferencistas, conscienciometria e desassediometria, né? Será a temática junto com o professor João Bonassi. Então vale a pena aí, são pessoas de várias regiões, inclusive, né? Não só de Foz do Iguaçu, mas várias cidades e estados, né? Então, 2ª Jornada Internacional de Conscienciometrologia, vale a pena participar, dias 4 a 6 de julho, mês que vem. Também nós vamos ter a 2ª Semana de Paradireitologia, cuja temática é teática da paradireitologia. E ela ocorrerá entre os dias 5 a 13 de agosto, agora deste ano, aqui também na Cognópolis. E dentro dessa semana nós vamos ter o 6º Fórum de Paradireitologia, começando no dia 7 e quinta-feira e indo até domingo, dia 10 de agosto. Então, de 7 a 10 de agosto, dentro da semana de Paradireitologia, nós temos o 5º Fórum de Paradireitologia. Quem se interessa por essa temática do paradireito e temáticas afins como cosmoética, paradiplomacia, parapoliticologia, vale a pena participar. Obviamente tem um holopensene muito afinizado com quem é da área do direito, advogados, por exemplo, mas não é restrito a advogados, a quem é da área do direito. Quer dizer, todo mundo que tem interesse dentro desse tema e afins, vale a pena participar. Ok? Bom, da minha parte, já fiz aqui o jabá, né? E agora é importante aí a gente retornar. Quem tá aí para fazer pergunta? Vamos lá, Alzira. Kátia, na página 26, na sindromologia, você poderia ampliar a síndrome do desamparo aprendido? Essa síndrome, Alzira, é uma condição que a pessoa se condiciona porque ela já esteve numa situação difícil e ela empreendeu esforços para superar aquela situação e ela não foi bem sucedida. E a partir dali é como se ela se acomodasse e ela não se esforça mais perante situações semelhantes que aparecem na vida dela. Então é assim, não adianta o que eu faça, não vai mudar a situação, então eu não vou fazer nada, tá certo? Então é por isso que é o desamparo aprendido. Agora, às vezes, o que falta é a contextualização.
a pessoa não conseguiu porque foi numa outra vida, que a questão política era muito difícil, ou não conseguiu porque foi nessa vida, e ela era uma criança, ela não tinha nem recursos mentais para dar conta da situação, mas isso não é levado em consideração, sabe? Então a pessoa ela fica numa inércia e fica no sofrimento, né? Ela acha que ela não pode fazer nada por si para sair daquele estado. Era uma camisa de força. É. Kátia, na página 27, eu acho que é praticamente um resumo do seu verbete, a exemplologia. Vício em sofrimento individual, o adolescente com o porão consciencial ativo. Vício em sofrimento grupal, o dos religiosos com rituais autopunitivos. Poderia comentar? Esse primeiro daqui, né, do adolescente, a gente estava até comentando. O porão consciencial é aquela fase do trafar, né? Quando vem à tona, digamos assim, os maiores defeitos de uma consciência. Isso muitas vezes ocorre na infância, na adolescência, até a pessoa amadurecer e chegar na adultidade. E aí tudo aquilo de outras vidas, de retroegos, né, que ela tinha, aquilo vem à tona. E é interessante que a gente estava até comentando aqui, né, do amor romântico, né, fazendo gancho aí com o verbete de ontem da professora Fabiana, e como que muitas vezes os adolescentes passam por isso, né, desse sofrimento intenso em função de um relacionamento, de um namorado, uma namorada, né? Então isso daí seria um exemplo. E esse vício em sofrimento grupal, a questão aqui dos rituais religiosos, né? Mas se a gente for ver a própria questão da guerra em si, né? Imagina, você vai para um local matar os outros e fazer tortura e passar por tudo aquilo, né? Então, isso não deixa de ser um ritual também, né? É heteropunitivo e autopunitivo, né? Porque o viciado em sofrer, ele tem o próprio sofrimento, mas tem um sofrimento alheio também, né? Tem muita gente que é viciada em ver o outro sofrer, né? A pessoa tem um quê aí de sadismo, de... né? Fala. Kátia, sobre isso que você falou do sofrimento no namoro, o mais sério é que os namorados e namoradas, eles não percebem. Eles aceitam a violência doméstica entre eles e acham que é a parte, em função do romantismo. Ah, entendi. Então tem o sonho do relacionamento romântico e isso está acima. Então isso faz com que a pessoa não perceba que ela está sofrendo e aquilo para ela vira um dia a dia, rotina do dia a dia. E depois é igual aquele tipo de casal, né, que só funciona entre tapas, né, tapas e beijos. Acho que é normal. Então isso aí seria um exemplo de sofrimento grupal também, né? A pessoa vicia naquela relação neurótica e depois não consegue romper com aquilo, né? Kátia, agora aqui aqui, para a gente sair desse sofrimento, né? No caso, quem queira melhorar um pouco, você fala que no voluntário, o último voluntariado, o voluntariado tarístico enquanto laborterapia, sim. Anuladora dos sofrimentos egóicos. Porque tem que lembrar também que tem que ver em qual é a faixa evolutiva lá que a pessoa está, né? Às vezes a pessoa está num processo de interprisão ainda muito grande, na fase da autovitimização, né? E que às vezes ela até tenta, né? Tudo que ela faz, o negócio dá meio para trás. E aí, se ela tiver essa tendência masoquista, pode ficar viciado em sofrer. Então, o voluntariado, qualquer tipo de voluntariado sadio, ajuda demais. Agora, esse voluntariado da TARES, da Tarefa do Esclarecimento, mais ainda, porque, em primeiro lugar, a pessoa vai se autoesclarecer, né? De tanto ela falar nessas ideias, estudar essas ideias, ela vai começando a mudar a maneira dela de pensar e, consequentemente, ela vai abordando essa questão do sofrimento de uma outra forma. Então, por exemplo, eu me lembro as primeiras vezes que eu ouvi o professor Valdo falar, né? Ninguém precisa sofrer, eu achava aquilo esquisito, entendeu? Então, assim, eu vim de uma ideologia dessa vida cultural e de outra vida, né?
que reforçava essa questão do sofrimento, tá certo? Então, assim, para você conquistar alguma coisa, tem que ser sofrido, tem que ser difícil, senão aquilo não tem valor. E não é bem assim. No estudo de proexologia e mitologia, tem o mito da proex via crucis, que a pessoa tem que carregar aquela cruz para alcançar, para realizar a sua proex, né? Associando a proex com sofrimento, e muita gente tem isso também, né? E é interessante porque, desde pequena, a minha mãe falava para mim, olha, não vai se matar para fazer isso, viu? E aí eu cheguei na Conscienciologia, o professor Valdo falava a mesma coisa para mim. Não vai se matar para fazer essa tarefa que eu te dei, hein? Então é interessante, né? Agora, Kátia, você tem uma questão aí também, né? Quer fazer? Depois eu queria... Em crescendologia ali. O crescendo, compulsão, adição, e o crescendo, infantilização, dependência. Podia falar um pouco? Então essa questão da compulsão, né? Se a pessoa não regrar isso, que a compulsão é aquele ímpeto, né? Aquele desejo incontrolável por alguma coisa. Se a pessoa não reeducar, não se tratar em relação a isso, essa compulsão ela tende a virar um vício, tá certo? E a infantilização, dependência, porque se a pessoa ela entra num processo de infantilidade, ela acaba perdendo a autonomia dela. Então, hoje em dia, a gente vê isso, né, na sociedade em geral, nas famílias, como existe um processo de eximir a pessoa da responsabilidade e deixá-la numa condição como se ela fosse uma criança e não respondesse pelos seus atos, pelas suas atitudes, tá certo? E ela vai ficar numa condição de não criar defesas, não criar forças para usar as suas qualidades pessoais na realização da vida, da proex. Kátia, aqui na página 25, sim, na parafatologia, na segunda linha, você fala assim do parapsiquismo desequilibrado. Aí eu gostaria de saber se o parapsiquismo desequilibrado tem alguma relação com o vício em sofrimento, se ele interfere, né, nessa causa. Na verdade, o parapsiquismo ele é desequilibrado porque a pessoa é desequilibrada, né? Então, quem é viciado em sofrer é um desequilibrado. Consequentemente, o parapsiquismo dessa pessoa também vai ser desequilibrado. As evocações que a pessoa vai fazer, olha ali, o que vem depois, as evocações patológicas, as energias entrópicas, os heterassédios extrafísicos. Então, vamos supor, a pessoa fala, tem um assediador que me persegue. Às vezes, a própria pessoa que fica fazendo o chamamento desse assediador, né? Então, não existe parapsiquismo desequilibrado. O parapsiquismo é neutro. Existe a pessoa desequilibrada, consequentemente, tem o parapsiquismo desequilibrado. Kátia, na fatologia, aqui na quarta linha de baixo para cima, tá? Você fala da anulação da personalidade, você já comentou até sobre isso. Mas eu queria que você pudesse fazer uma correlação até dos estudos referente à cultura oriental, sobretudo a japonesa, tem muito essa questão de anulação da individualidade. Como é que você faz essa correlação aí da cultura do sofrimento, o processo oriental, mais especificamente o japonês, e essa anulação da personalidade? Que é um pouco aí, eu estou levando para da individualidade. Sim. Né? Tem uma relação aí. Quando logo que você me perguntou, Lócio, o que me veio aqui à mente foi a questão dessa anulação da personalidade mediante um sofrimento muito grande, sabe? Que a pessoa, ela, digamos assim, ela mergulha naquele sofrimento e ela perde os parâmetros próprios de quem ela é, de como ela funciona, das forças que ela tem. Então, é como se houvesse uma invasão ali do micro-universo e ela fosse, digamos assim, pega uma parte do trafar, da dificuldade que ela tem, e aquilo anulasse os trafores que ela tem, né, a capacidade que ela teria de conseguir realizar coisas na vida. Isso tem uma relação com o que vem antes ali, né, dos comportamentos autodestrutivos. Então, por exemplo, de uma forma bem pragmática, uma pessoa que usa drogas de forma crônica e contínua,
com o tempo, ela anula a personalidade dela, porque aquilo desconfigura a questão do, né, do cérebro, da manifestação dela, e ela pode ter uma mudança totalmente, ficar anulada. Isso a gente vê também, inclusive, em questão religiosa, né? A pessoa que passa por processo de lavagem cerebral. Sim. E tem ali a personalidade... Uma das técnicas é a mudança de nome. Muda o nome, e a pessoa também muitas vezes fica dentro daquele dogma e não tem contato com a realidade. Mas você consegue ver alguma coisa dentro dos idiotismos culturais no processo oriental? Eu consigo, porque na cultura japonesa tem muita questão da honra, né? A honra, né? A honra. Que é o processo da culpa ali também, né? Então, o que acontece? Hoje em dia continua um alto índice de suicídios dos japoneses, por exemplo, que não passam no vestibular, né, no correspondente ao vestibular. E aí por quê? Porque eles vão causar vergonha para a família, então eles preferem se matar do que ser, digamos assim, a causa da vergonha social que a família vai passar em função deles não terem sido bem-sucedidos na escola, né, no desempenho ali para passar na prova. Então, o japonês ele tem alguns comportamentos bem assim, bem nosográficos, sabe, nesse sentido assim. O maior índice de suicídio infantil, pelo menos até pouco tempo atrás, era no Japão. Era no Japão, né? Então, uma pressão muito grande social, familiar, para que a criança, o adolescente seja bem-sucedido, tenha um bom desempenho, há uma cobrança enorme dos pais e da sociedade em relação aos pais. E isso daí, lógico, quem nasce ali já deve ter uma relação com aquela cultura, não deve ser a primeira vez, e muitas vezes a pessoa acaba, né, entrando nessa condição aí de realmente se suicidar e tudo mais, e por não corresponder a uma exigência social, né? Ok. Bom, pessoal, chegamos aqui no nosso horário. Gostaria de agradecer a professora Kátia, em primeiro lugar. Obrigada. Esperamos aí os vários outros verbetes, sempre contribui bastante. Gostaria aqui de agradecer também a presença dos tertulianos aqui no tertuliário. Agradecer também aos teletertulianos que assistiram, os que mandaram também questionamentos. Agradecer aqui a equipe diretamente aqui do tertuliário, professor André, professor Christian, e agradecer, obviamente, os amparadores. Até uma próxima oportunidade. Vamos aos nossos comerciais. Muito obrigado. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 41 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. Alzira, com a segunda jornada internacional de conscienciometrologia. Boa tarde, pessoal. Eu só gostaria de informar como fazer as inscrições para a segunda jornada internacional de conscienciometrologia. Entre na loja virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br, ou pelo telefone 45 21 02 14 16, no horário das 14 às 20 horas. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Diários, especialidade Grafopensenologia, com a verbetógrafa Kátia Aracaki. Obrigado e boa tarde a todos.